Muito boa noite. Já estamos aqui para começar a nossa live. Podem ir chegando. E a gente vai bater um papo super legal, né? Sobre esses mitos e verdades da harmonização facial, tá certo? Com base nas principais dúvidas em consultórios, dúvida enviada por pacientes, tá certo? Podem ir chegando. Meu nome é doutora Lisandra Lago, sou médica, trabalho com medicina estética em Feira de Santana, tanto no Instituto Lago Costa como na Clínica Tempo. Podem ir mandando, inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida, tá certo? Sobre o tema que iremos abordar. Tive que apelar hoje ao Super Coffee agora de noite pra não dormir no meio do caminho. Mas podem entrando, né? Quando eu pensei nessa live, como eu havia dito a vocês, é sempre com base nas dúvidas dos meus pacientes e parecem dúvidas comuns pra gente que já trabalha na área, tá certo? Mas que são dúvidas bastante corriqueiras. Vez ou outra eu sempre ouço uma dúvida, um mito, uma verdade que eu trarei pra vocês hoje, tá certo? Então, você que conhece alguém que tem receio, tá certo? Que tem alguma dúvida sobre harmonização facial, já convida pra assistir contigo essa live. Muito boa noite, tá bom? E quando a gente pensa em harmonização facial, né? Primeiro, quando a gente pensa nessa harmonização, o que é que seria? Então, uma combinação de procedimentos que a gente faz, né? Para fim de rejuvenescimento, embelezamento de uma face. Ou seja, a gente vai associar botox, preenchedor, tecnologia, bioestimulador, né? Laser, fios. Ou seja, combinação de procedimentos para que a gente traga rejuvenescimento, né? Correção de assimetria. Então, cada paciente ele vai ter sua indicação da sua harmonização. Então, porque a gente vai quebrar por vez o primeiro mito, que a harmonização não tem receita de bolo, tá certo? Quando a gente vê, as pessoas têm esse receio, achando que vai ficar igual a não sei quem, não sei outra pessoa, que todo mundo padronizado, isso não existe, tá? Desde que você escolha um profissional capacitado para realizar os seus procedimentos, a harmonização não tem receita de bolo. A gente vai sempre trabalhar os pontos que cada paciente na sua individualidade necessita, tá bom? E cada paciente ele tem sua demanda, cada paciente ele tem, que a gente fala, pontos a serem trabalhados para correção, para rejuvenescimento, para embelezamento, tá bom? Então esse é o primeiro mito que a gente vai derrubar por terra para que vocês percam o receio, né? E quando a gente fala harmonização, vem uma receita de bolo na cabeça e não é assim, tá? A gente consegue ajudar muita gente, né? Trazer muita autoestima, melhora da imagem de muitas pessoas. E isso jamais vai ter receita de bolo. Como eu sempre falo, são tratamentos que a gente faz, tá? Com fins de rejuvenescer, embelezar, tudo isso. Boa noite, Dália! Então lá, quando a gente pensa, vou trazer aqui pra vocês um outro mito e verdade que a gente vê muito, né? Preenchimento pode emagrecer o rosto? Pode sim, tá certo? Porque a gente pensa muito que preencher, trazer esse volume, você vai engordar essa face, né? Pelo contrário, tá? Desde que esse preenchimento, ele tenha uma indicação devida e seja bem posicionado, a gente vai trazer uma sensação de que esse rosto emagreceu. Desde que a gente, como eu expliquei, a gente consiga fazer esse tratamento da melhor forma, com a indicação, primeiro ponto, correta, tá certo? Então, como a gente consegue ver nessa imagem, esse resultado lindo que essa paciente saiu no dia que ela realizou a consulta, ela realizou os procedimentos dela e ela já saiu mais embelezada e feliz com assim, ó, sua autoimagem, tá? Como vocês podem ver, ela tem um formato de rosto que é um pouquinho mais redondo. E isso cria muito receio nesses pacientes em realizar o preenchimento, por pensar que preenchimento só traz mais volume nesse rosto. E essa foto a gente consegue perceber perfeitamente que, pelo contrário, a gente traz rejuvenescimento, embelezamento, tá certo? E a sensação que esse rosto afinou apenas com pontos estratégicos de preenchedor. Então, a gente consegue sim, tá? Emagrecer essa face com preenchimento. Óbvio que a gente pode sempre associar outros procedimentos para potencializar os nossos resultados, tá? Essa paciente nesse dia ela realizou botox e preenchimento, mas a gente consegue em outro momento associar tecnologias pra gente potencializar os nossos resultados. Então, esses pontos de preenchimento já emagrecem sim essa face, mas quando a gente potencializa e associa, a gente consegue ter resultados ainda melhores.
que é uma dúvida de muitos, né? E o receio que eu sempre percebo em paciente que tem um rosto mais redondo, que era o meu caso antigamente, de achar que não vai realizar preenchimento e nada disso. A gente consegue realizar e trazer beleza pra essa face, tá bom? Com base em outra dúvida muito comum, com relação ao preenchimento labial, né? O preenchimento labial vai sempre levantar muitas dúvidas, muitos mitos também. E o que eu mais ouço é paciente com medo do resultado artificial, que a boca fique muito inchada, né? Que traga muito volume para essa face, mas pelo contrário, olha que resultado lindo essa paciente, que bocão lindo que ficou. E a gente consegue perceber que além de trazer beleza para essa face, a gente conseguiu entregar um resultado natural e harmônico no rosto dessa paciente, e sempre bom esclarecer, tá? Esse é um resultado para a proporção e para o rosto dessa paciente. Cada paciente que realiza uma avaliação comigo, ela tem uma indicação e se ela tiver indicação de preenchimento labial, a técnica, né, o planejamento pro caso dela é diferente do que ela viu no Instagram, tá? Que a gente sempre bom a gente ressaltar. Esse lábio ficou muito lindo e harmônico para essa paciente. Aí, ela amou. Eu também amei. Muito obrigada, Moniquita. E a gente consegue perceber que a gente conseguiu entregar um resultado que embelezou, deixou elegante esse rosto ainda mais, né? Porque ela já é muito elegante. E não trouxe nada de excesso nem artificialidade, tá certo? Então, que é diferente de outros pacientes que não cabe esse mesmo volume e não tem essas mesmas proporções nessa face. Então, é tudo muito individualizado quando a gente pensa em harmonização facial. Diferente do que as pessoas às vezes pensam, tá? Então, pra esse rosto, a gente conseguiu trazer muito mais beleza com esse preenchimento sem deixar nada de artificial. Outra coisa que a gente vê muito com relação, inclusive eu trazer outra imagem, mas voltar para o preenchimento labial, ela é uma paciente que ela já havia realizado um preenchimento anterior, tá? Que você vê essa foto dela aqui, não é nem o resultado zerado, ela já tinha preenchimento e a gente conseguiu sim fazer, né, a manutenção desse procedimento pelo tempo que ela já havia feito antes e ainda assim entregar um resultado muito bonito, porque as pacientes às vezes ficam com receio de já ter feito em outro momento de achar que não cabe mais. A gente sempre consegue. Está na hora de dormir. Oh, meu Deus, eu esqueci a Alexa, né? A gente sempre consegue, tá? Melhorar esse lábio, às vezes corrigindo a simetria, às vezes melhorando um contorno, trazendo volume também, porque esse volume vai melhorar o craquelado desse lábio, tá? Hidratando esse lábio, então a gente consegue sim melhorar, tá? Sempre são vários pontos a serem trabalhados no lábio, não só com relação ao volume, tá? Tudo isso a gente vai pensar no momento de realizar esse plano de tratamento de cada paciente. Alexa sempre atrapalhando. Eu tenho esquecido de ligar ela. Vamos lá, tá certo? Pra outro mito e verdade. Que uma coisa que eu percebo muito, eu sempre explico aos meus pacientes, tá? Volume não é sinal de rejuvenescimento, verdade. Porque os pacientes têm a sensação que o nosso rosto é tipo uma bexiga de assoprar. Quando tá murchinha, tá toda enrugada, quando a gente preenche muito, que vai esticar, vai tirar o enrugamento e vai rejuvenescer. Mas não é assim, tá certo, gente? Nossa face, a gente não pensa desse jeito. Quando a gente pensa em rejuvenescimento, em gerenciamento de envelhecimento, isso não tá restrito a volume, que volume a gente consegue com preenchimento. Em que a gente consegue perceber, com esse caso lindo que a gente fez, essa paciente rejuvenesceu, tá certo? Essa paciente de 62 anos, olha o resultado que ela está. Nem parece que tem 62 anos, né? Inclusive, está cada dia mais bonita e mais jovem. E o que deu a chave do procedimento dela foi a combinação, tá? A gente fez sim preenchimento, mas a gente realizou botox, a gente realizou bioestimulador, a gente realizou tecnologias, a gente realizou fios aptos, que veio com uma cereja do bolo para trazer todo esse rejuvenescimento para essa face. Então, o volume por si só não vai rejuvenescer ninguém. Pelo contrário, a gente vai insuflar essa face e vai ter aqueles resultados como a gente viu aí na internet, né, no circulando, de Estênio Garcia, de Gretchen, antes de desarmonizarem, que rejuvenesceram às custas de muito volume e ficaram aquele rosto inchado, que perderam a proporção do rosto, perderam a individualidade dessa face. E não é isso que a gente quer. Eu sempre explico aos meus pacientes que a gente quer trazer beleza, respeitando a proporção, a anatomia, do que esse paciente tem de melhor. A gente sempre vai potencializar seus melhores resultados, tá? Seus pontos mais bonitos, tá certo? Corrigir o que tiver pra corrigir, assim, amenizar assimetrias e rejuvenescer, que na grande maioria dos casos que a gente deseja. Então, não pensa que preenchimento é a solução única e isolada de um bom gerenciamento do envelhecimento.
de um bom full face, né? Quando a gente olha esse resultado aí, é sempre uma combinação de tratamentos que um vai potencializar o outro e a gente vai conseguir chegar no melhor dos nossos resultados, tá bem? Então, é uma coisa que eu percebo muito, que tudo que o paciente acha que é ou botox ou preenchimento. E a gente precisa de um pouco mais de procedimentos, né? Principalmente se esse paciente já tiver uma faixa etária de idade um pouco maior. É que a gente sabe, paciente acima de 50 anos, ele vai demandar certos procedimentos que com 30 ele não tinha o que fazer. Ou seja, com 60 ele vai precisar fazer alguns outros a mais. E com 40 ele não tinha que estar fazendo. Então, a gente percebe que quando mais tarde também esse paciente começa a realizar esse rejuvenescimento, essa harmonização, vai demandar ainda mais combinações de procedimentos para a gente atingir resultados bonitos, elegantes e naturais, tá? E é assim que a gente consegue chegar nos melhores resultados, nas nossas combinações de tratamento. Com base em outro mito muito, muito comum, que tenho certeza que todo mundo aqui que já ouviu em algum momento, as pessoas questionando é verdade que Botox paralisa a minha expressão? E jamais, né? Quem já realizou sabe que o Botox, pelo contrário, às vezes, se a gente desejar, ele vai abrir o nosso olhar, vai descansar a nossa face, vai trazer beleza, jamais, tá? Vai paralisar a nossa expressão, vai deixar o nosso resultado artificial. O Botox vai estar com o nosso auxiliar nos nossos procedimentos e esse resultado tá aí para demonstrar, né? O que a gente consegue fazer com a nossa toxina botulínica, que é o nosso famoso Botox. A gente vai rejuvenescer e descansar essa face, não deixar artificial. Que muita gente tem esse receio de, por ter a sensação que o Botox paralisa o músculo e vai paralisar a nossa face, jamais. A gente vai amenizar as rugas dinâmicas, que são essas ruguinhas, tá vendo? Quando ela faz nas expressões que a gente às vezes faz no dia a dia, e essas rugas vão entregar a nossa idade. A gente, tudo que a gente não quer é isso. Pelo contrário, a gente quer rejuvenescer. E outro ponto muito importante é que, além desse tratamento das rugas dinâmicas, a gente sabe já que o Botox, ele vem quando ele é feito no prazo certinho, ao longo dos anos, né, ao longo dos tempos, quando esses pacientes retornam, a gente começa a perceber que não faz mais tanta ruga como antes. Ou seja, esse é o caso de uma paciente que ela faz o Botox dela certinho, com a frequência correta, com o período de tempo certinho. Então, ela tem esse cuidado e a gente conseguiu perceber que no retorno dela para realizar novamente a toxina após 4 meses da aplicação, ela já não apresenta mais tanta ruga como antes, tá? De muito diferente que as pessoas pensam, não fica artificial, pelo contrário, a gente consegue entregar resultados mais naturais à medida que esse paciente ele vai realmente seguir o seu plano de tratamento, ou seja, fazendo tudo o que a gente precisa fazer nas outras etapas do tratamento, associado ao Botox de 4 em 4 meses, tá? De 4 a 5 meses já é o período que a gente começa a perceber que essas ruguinhas retornam e é o período ideal pra gente já realizar novamente o nosso tratamento. Você precisa renovar mesmo. Mas já tá cheio de ruga já. Viu? Então a gente sabe que além de não paralisar a nossa expressão, ele, ao longo do tempo, ele miomodula o nosso músculo, ou seja, a gente vai apresentando cada vez menos rugas, desde que a gente faça no período correto, tá certo? Com a indicação médica devida, isso é muito importante ser trabalhado. E que a gente sempre usa um produto de qualidade, né? Que isso define e é muito importante também para os nossos resultados. Essa é a de Marcela Fu. Não dá pra ter tudo, né, Moniquita? Mas esse é um bom exemplo pra vocês entenderem, tá? Que a gente consegue trazer resultados cada vez mais bonitos sem ter resultados artificiais. Rafael aqui tá perguntando: Botox é tudo igual? Tem diferença entre material e profissional? Perfeito. Ó, primeiro, Botox não é tudo igual, mas não é a marca que define o nosso resultado. E sim a técnica do profissional que tá aplicando, tá certo? E por quê? Como eu havia explicado, não existe receita de bolo para tratamento nenhum. Então, essa paciente, ela, quando ela veio pela primeira vez para realizar o Botox comigo, ela tinha uma expressão, ou seja, ela ia demandar uma marcação, um tratamento específico. Hoje, quando ela retorna, ela já tem uma mímica, né? Quando ela faz as ruguinhas, totalmente diferente. Ou seja, a gente percebe que suavizou algumas ruguinhas. Ou seja, o tratamento dela vai continuar sendo com Botox, com o mesmo material, tá certo? Graças a Deus que é o mesmo profissional. Mas
O plano de tratamento dela mudou com relação ao Botox, porque a mímica dela hoje é outra. Então, nunca pense que tem receita de bolo e não defina isso só o material, tá? O que define exatamente o nosso êxito no tratamento é o profissional que está realizando. A descobriu aqui com o videozinho novas mímicas dizendo que precisa realizar Botox, tá? Você precisa realmente, urgente. E aproveitando esse caso, né, a gente consegue perceber que, além do Botox da face, né, temos outros pontos, né, que as pessoas sempre conhecem do teste superior que a gente precisa trabalhar para que, ao longo prazo, a gente demande menos volume de preenchedor, menos bioestímulo de colágeno, a gente consiga fazer um gerenciamento do envelhecimento de uma forma preventiva, tá? Que essa paciente vai envelhecer muito melhor do que quem deixou para realizar esse botox de pescoço, que é muito importante lá pros 45 pra frente, tá bom? Então, além de você conseguir fazer num período certinho, se você conseguir fazer o tratamento do botox em todas as regiões que pra você precisa, ele vai melhorar ainda mais os nossos resultados ao longo prazo. Tá bem? Vamos cá para o temido e amado preenchimento de queixo, né? Tem muito receio sobre preenchimento de queixo, a gente vê muito falar sobre. E as pessoas perguntam realmente, o preenchimento de queixo muda perfil? E muda demais, tá? É muito verdade isso. Por quê? Quando a gente analisa um perfil, a gente vai sempre pensar na proporção do nariz, do lábio e do queixo. O nariz, geralmente, quando os pacientes têm um nariz um pouco mais projetado, mesmo que a gente realize essa rinomodelação, o que a gente consegue diminuir dessa projeção é muito pouco, né? O lábio a gente consegue tratar, mas a cereja do bolo geralmente tá para quem tem essa necessidade de tratamento do perfil, está no queixo. Olha só que resultado lindo a gente conseguiu atingir para essa paciente, né? Que ela era uma paciente retrognata, como vocês conseguem ver. O que seria isso? Uma paciente que tem o queixo muito para dentro. E com o preenchimento do queixo, né? E ela, nesse sentido, ela não realizou o preenchimento de lábio, nem teve intervenção no nariz. Foi só o preenchimento de queixo. Olha só como esse perfil muda. Olha só como parece que você deu, né, autonomia para essa face só olhando esse perfil. Só observando esse preenchimento de queixo. Mudou totalmente a percepção de autoimagem dessa paciente, tá? O seu senso estético, né? A sua satisfação e principalmente a sua autoestima. Era uma paciente que ela nem sabia que ela mereceria esse preenchimento de queixo. Eu sempre falo do caso dela porque ela é um caso muito interessante, porque era uma paciente que acreditava que só botox era o suficiente pro caso dela. E depois que a gente finalizou o tratamento de queixo, é outra autoestima. Você percebe na hora da paciente quanto que mudou. Então a gente sabe sim que o preenchimento de queixo muda bastante o nosso perfil, embeleza muito a nossa face, tá? Que temos 6 pontos a serem trabalhados nesse preenchimento de queixo. Então nem todo mundo vai ser um tratamento para projeção, tá? Aproveitando para trazer isso como um mito, porque as pessoas às vezes pensam que o preenchimento de queixo é só para projetar, e é um mito total. A gente tem 6 áreas a serem trabalhadas no preenchimento do queixo, e que cada paciente ele vai ter uma indicação devida, tá? Isso não é regra, não tem receita de bolo. Eu digo que praticamente todo mundo merece um queixinho, mas nem todo mundo vai merecer a mesma área de tratamento, ou seja, mesmo que várias pessoas elas tenham indicação de realizar um preenchimento de queixo, não vai ser o mesmo preenchimento para todo mundo, porque temos 6 áreas a serem trabalhadas nessa região. Então, isso vai interferir. E quando doutora, que eu vou saber qual a minha área de tratamento, qual o preenchimento que eu mereço na nossa avaliação, né? Na nossa avaliação, quando o paciente senta na minha frente, que a gente traça um plano de tratamento e ele vai estar sempre enumerado por grau de prioridade, que esse paciente vai entender quais os procedimentos que ele merece, se beneficia de fazer, né? Tanto para trazer beleza, rejuvenescimento e às vezes em alguns casos corrigir a simetria, né? A gente sempre vai ter com base as queixas do paciente, os procedimentos que ele tem indicação de fazer, tá certo? E sempre enumerado por grau de prioridade para que o paciente saiba se ele tem um investimento de um recurso, o que é que ele precisa fazer primeiro. Isso para mim é um ponto-chave. E tudo isso a gente vai definir e entender no momento da nossa consulta. A minha tela ficou lá embaixo, né?
Obrigada, pode quitar. Então, no momento da nossa consulta, que é onde a gente ouve as queixas do nosso paciente, quando eu ouço a queixa do meu paciente, que eu entendo o que ele precisa fazer, que ele se beneficiaria, que a gente traça e define esse plano de tratamento e a partir disso a gente vai, né, realizando esses tratamentos e nem sempre vai ser de forma imediata, né, porque às vezes as pessoas, quando a gente fala de um full face, tende a achar que um full face tem que ser realizado todo no mesmo dia. E não. Até porque tem algumas regiões da nossa face, inclusive o queixo, que eles têm um limite de quantidade de preenchimento para receber. Ou seja, o tratamento do queixo dessa paciente a gente fez em etapas. Para a gente atingir esse resultado, a gente teve que dividir esse tratamento em algumas etapas. Porque a região do queixinho é um exemplo que a gente só consegue colocar 3 ml, é o máximo que a gente consegue colocar por etapa de procedimento. Então, mesmo que essa paciente demande um pouco mais, que a grande maioria dos casos o paciente demanda um pouquinho mais de quantidade, a gente não vai finalizar esse tratamento de uma vez só, tá bom? Então, isso é muito importante a gente ressaltar, para que a gente sempre venha alinhando e esclarecendo como é a nossa forma de trabalho, como é que a gente vai atingir esse resultado. Isso tudo a gente esclarece em consulta, né? Para que o paciente, ele primeiro saiba os procedimentos que ele merece fazer, na ordem correta deles, né? Do investimento que ele vai fazer, em quanto tempo ele vai atingir esse resultado e quantas visitas ele vai ter que realizar para mim, né? Quantas visitas ele vai ter que vir me fazer pra gente conseguir finalizar o seu full face. Nem todos os full face vão ser realizados em um único momento. E outra coisa muito importante a ser tratada, trazendo já inclusive essa imagem, esse caso que ficou muito bonito, né? Que me deixou muito feliz e a paciente muito feliz com a imagem dela, é que quando a gente fala de full face, quando a gente fala de uma harmonização, não quer dizer que todos esses pacientes eles vão ter todas as áreas a serem trabalhadas iguais, ou seja, tem paciente que vai realizar 5 áreas de preenchimento. Um outro paciente que também vai realizar um full face, não quer dizer que ele vai realizar as 5 áreas. Quando a gente fala de um full face, né, que é face completa, tá? A gente sempre vai pensar que da demanda que esse paciente tem para realizar. Ou seja, face completa eu vou fazer pelo menos 3 áreas de tratamento nessa face, englobando pontos de preenchimento, englobando bioestímulo de colágeno, englobando toxina botulínica, nós somos botox, tecnologias, né? Lasers, fios, ou seja, são vários procedimentos combinados e em alguns pontos diferentes da nossa face a gente chama de uma harmonização completa de um full face, tá bem? Por isso que a gente sempre alinha com os nossos pacientes, para que eles entendam os procedimentos que eles estão realizando, o que ele vai esperar. Mas o Matheus perguntou aqui, qual é o intervalo, tá? A gente já sabe que, primeiro ponto, quando a gente fala de preenchimento, o paciente já vai sair do consultório sentindo mais bonito, porque ele já vai ver resultado imediato. O preenchimento, ele já te entrega o resultado imediato, mas esse produto vai vir acomodar no seu rosto. A depender da região, se inchar um pouquinho, ele vai diminuir o inchaço, a gente vai conseguir ver melhor o resultado. Então, a gente sempre pede um intervalo de 15 a 21 dias, tá? Ou, geralmente, 2 semanas, porque é período, quando ele faz esse tratamento associado ao Botox, é quando ele precisa retornar para o Botox. Porque a gente já sabe que é o período que esse produto já começou a acomodar nesse rosto. A gente consegue ter um resultado mais fidedigno, mas ressaltando que ele já vai sair do consultório se sentindo mais bonito, porque ele já vai ter visto o resultado imediato. O que é a maravilha do nosso preenchimento, né? Porque a gente já sai com o up da região que a gente já tratou. O que é diferente, né, da toxina botulínica, que ela começa a agir com cerca de 3 dias e seu resultado, né, finaliza a sua ação com 15 dias, que é exatamente quando esse paciente retorna para reavaliação. E o bioestimulador, que demanda um pouco mais de tempo para a gente começar a ver o resultado. Então, galerinha, trouxe esse ponto de mitos e verdade hoje pra vocês, porque eu recebo muita dúvida no direct, em consultório, e é sempre muito importante a gente esclarecer, tá? Tem muita informação circulando na internet, então a gente precisa trazer realmente o que é verdade, o que é sensacionalismo, pra que a gente sempre esteja, né, super consciente, né? Que a gente sempre tenha essa arma de conhecimento na mão pra gente poder escolher o melhor profissional para realizar nosso procedimento, saber o que a gente realmente precisa, que não precisa, e isso tudo a gente vai refinar no momento da consulta, tá certo? É nesse momento que a gente tira amplamente as suas dúvidas, que traça o seu plano, que entende as suas queixas, que acolhe, traçando esse plano de tratamento, a gente segue seu rejuvenescimento, seu embelezamento, seguindo as etapas, né, e o momento ideal dos nossos pacientes.
Rafael perguntou, atende onde? Bom, atende em Feira de Santana, tá certo? Tanto no Instituto Lago Costa como na Clínica Tempo. Mas certinho, vai ficar salva sim essa live, tá certo? E você que tem alguma dúvida, mas ficou com receio de comentar, pode mandar no direct, tá certo? Que a gente tá sempre aqui tirando dúvida dos nossos pacientes. Essa live, inclusive, serve pra conscientizar, né? Como eu havia explicado, pra trazer esclarecimento e conscientização. Mas se você ficou tímido e não quis perguntar, vai ficar salva a live. Pode deixar um comentário ou mandar pelo direct que estamos aqui, tá certo? E se você também deseja realizar sua avaliação, para pelo menos entender o que é que você pode melhorar, tá certo? Tem gente que tem dúvida ou nem sabia que poderia melhorar certos pontos da face, pode entrar em contato conosco que estamos aqui para te ajudar. Muito boa noite, muito obrigada pela atenção de vocês e até terça que vem estaremos aqui com fé em Deus, trazendo mais informações e esclarecimento para vocês. Informação com o do Brasil. Maravilha, aqui eu já deixo as informações para quem tiver dúvida, para quem deseja, né, realizar uma avaliação, para saber tudo que pode melhorar nessa face, estamos aqui. Boa noite. Muito obrigada.